Para Lin Yutang, a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Essa é a frase que abre o livro Essencialismo, de Greg McCall, um livro que é um verdadeiro guia para quem quer viver com mais foco, produtividade e propósito. Se você vive se sentindo sobrecarregado com diversas tarefas para fazer e mesmo assim termina o dia com a sensação de que não fez nada de importante, ou se tudo parece urgente, se tudo parece prioridade, e quanto mais você tenta dar conta de tudo, mais cansado e improdutivo você se sente, então esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar como aplicar os principais princípios de essencialismo na prática para você recuperar o foco, a energia e a clareza e finalmente viver de um jeito mais leve e produtivo. Vamos lá? Princípio 1. Menos, porém melhor. A primeira ideia do livro é uma das mais poderosas, a ideia de menos, porém melhor. O essencialista, ele entende que o segredo não está em fazer tudo, mas fazer as coisas certas, aquelas coisas que realmente fazem a diferença. Greg explica isso através de uma metáfora simples. Imagine duas pessoas com o mesmo nível de energia. A primeira pessoa divide essa energia em várias tarefas diferentes e ela acaba avançando milímetros em diversas direções. Já a segunda pessoa concentra toda a energia em uma única direção, e como resultado ela tem um salto significativo e alcança muito mais resultado. É exatamente isso o que acontece na vida real. Quando a gente tenta abraçar tudo, fazer tudo, a gente desperdiça tempo, foco e energia em coisas que não são importantes. E é justamente por isso que o essencialismo ele nos ensina a entender a desimportância de quase tudo. Porque se você já ouviu falar naquele princípio de Pareto de que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, dá para você entender essa metáfora muito bem. Porque se 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, então 20% das coisas que você realiza é o que vai trazer a maior parte do resultado, isso significa que quase tudo é desimportante. Ou seja, que o restante é apenas distração. E quais são as aplicações práticas desse conceito? A primeira aplicação prática é você pensar em todas as atividades que você realiza atualmente e pensar quantas dessas atividades realmente importam e realmente contribuem para o objetivo que você deseja alcançar. E depois que você identificar essas tarefas, você vai eliminar tudo aquilo que não gera resultado. E lembre-se, produtividade não é sobre você adicionar mais tarefas, mas você editar a sua rotina. Ou seja, remover aquilo que não é necessário ou remover coisas que estão te impedindo de avançar. Craig chama isso de a arte da edição. Porque assim como um bom editor, ele corta cenas desnecessárias de um filme. Para fazer um bom filme, você também precisa ser um editor na sua rotina, cortando obrigações, compromissos e projetos que só sugam a sua energia e que não produzem tanto resultado assim. A segunda aplicação desse princípio, e para fechar todo esse contexto, é de que você precisa remover obstáculos. Antes de mergulhar em uma tarefa, o essencialista ele se pergunta: o que está me impedindo de obter o que é essencial? Muitas vezes o seu obstáculo ele nem é a falta de tempo, mas a falta de clareza, de energia ou de motivação. E como você lida com isso? Primeiro você vai identificar o seu maior obstáculo hoje. Pode ser que seja o seu celular, o excesso de tarefas ou até mesmo o perfeccionismo. E aí você vai eliminar esse obstáculo e ver como a sua produtividade vai fluir muito mais naturalmente. Princípio 2. Aprenda a dizer não. O essencialista sabe que cada sim ele tem um custo, porque sempre que você diz sim para algo, você diz não para outra coisa automaticamente. O problema é que a maioria das pessoas elas não percebem isso. Muitas vezes a gente diz sim para agradar, para evitar conflitos ou simplesmente por medo de perder uma oportunidade. Mas no final das contas a gente acaba dizendo não para algo que importa muito mais. Nós mesmos, nossos projetos, nosso descanso e até mesmo a nossa paz. Aqui no livro, Greg traz uma regra muito importante. Se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Em outras palavras, se uma decisão ela não te empolga de verdade, se ela não gera um sim com muita convicção, é sinal de que não vale o seu tempo. E qual a aplicação prática desse princípio? Antes de você aceitar um convite, um projeto ou uma oportunidade, você vai se perguntar: se eu tivesse que decidir agora, sem tentar agradar a ninguém, eu diria sim ou não. Se a resposta for qualquer coisa diferente de um sim claro, você deve dizer não. Mas é claro, dizer não nem sempre é fácil. É por isso que no livro Greg também ensina maneiras de dizer um não elegante. Ou seja, de uma maneira firme, gentil e respeitosa para você proteger o seu tempo. Alguns exemplos são:
Hoje não posso, mas que tal outro dia? Vou verificar a agenda e te retorno. Posso fazer isso, mas o que devo de deixar de fazer em troca? Dizer não é um ato de amor com os outros e principalmente com você. Porque quem evita o desconforto de dizer não hoje, enfrenta o caos amanhã. E se você quer ter uma rotina mais leve e produtiva, o Flynal Produtividade é o seu aliado. Com o app você planeja sua semana, define e acompanha hábitos, além de ter acesso a estatísticas que vão te ajudar a melhorar sempre e se manter no caminho certo. Baixe o Flynal agora, de forma grátis, pelo link na descrição e comece a simplificar a sua rotina. Princípio 3. Proteja seu patrimônio. Greg diz que o seu maior patrimônio não é o seu tempo, é você, ou seja, seu corpo, sua mente e sua energia. Porque se você não estiver bem nessas áreas, você não vai conseguir ser produtivo, mesmo que você tenha todo o tempo do mundo. E é aí que entra um dos maiores erros da produtividade moderna. Acreditar que dormir pouco, pular pausas e ignorar o cansaço é sinal de esforço. Na verdade, é o caminho mais rápido para exaustão e baixo desempenho. Dormir, na verdade, é um ato de alta performance, porque é através do bom descanso que você restaura sua energia, clareia os seus pensamentos e volta a ser criativo novamente. Então, qual a aplicação prática desse princípio? Durante a próxima semana, você deve pensar em maneiras de melhorar a qualidade do seu sono. E é importante que você pare de ver o sono como uma perda de tempo e comece a ver ele como investimento. Porque, como o Greg diz, 1 hora a mais de sono ela pode significar várias horas a mais de produtividade. E cuidar de si mesmo não é egoísmo, é estratégia. Princípio 4. Se previna do caos. Por fim, o essencialista entende que viver com foco não é reagir ao caos, mas se prevenir dele. Nessa parte do livro, Greg usa uma analogia inspirada na história bíblica de José, que preveniu o Egito de uma fome severa ao planejar com antecedência e ser prevenido. Porque durante os 7 anos de fartura, ele armazenou comida o suficiente para lidar com os 7 anos de escassez que iriam vir. Na vida moderna, ser prevenido significa você se planejar antes do problema chegar. Ou seja, você reservar margens de segurança no seu tempo, nas suas finanças e até mesmo na sua energia. Então, quais são possíveis aplicações práticas dessa regra? A primeira delas é você criar margens, que seria você não lotar a sua agenda até o último minuto e deixar intervalos entre as atividades sempre que possível para descanso ou imprevistos. O essencialista, ele planeja com folga, porque ele sabe que o inesperado sempre acontece. O segundo ponto é você evitar viver no modo urgência, que seria você planejar a sua semana com antecedência antes dela chegar e definir o que é essencial e o que pode esperar. Porque quem vive apenas reagindo à urgência dos outros perde o controle da própria vida. O terceiro ponto é você antecipar decisões. O essencialista, ele não decide no calor do momento. Ele se planeja antes e prepara critérios que vão ajudar ele a decidir melhor. Porque assim ele não é levado por pressa, culpa ou pressão externa. E o quarto ponto é você simplificar antes que complique. Então, sempre que você for começar algo novo, você pode se perguntar: o que eu posso eliminar agora para tornar isso mais fácil da próxima vez? Essa é a verdadeira mentalidade preventiva. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre 3 super hábitos matinais para um dia mais produtivo. Então já clica nele em seguida para você continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo.